um dos capítulos mais complexos e impactantes da história mundial. Esse processo envolveu fé, poder político, violência e uma profunda transformação cultural. Abaixo, vamos organizar esses pontos para entender como a religião moldou o continente. 1. A chegada do cristianismo e o avanço do poder. O cristianismo chegou às Américas a partir de 1492 com a expansão colonial europeia. A aliança entre cruz e espada. A colonização espanhola e portuguesa não era apenas uma empresa econômica, mas também uma missão religiosa. Os reis católicos de Espanha e Portugal tinham o direito de padroado, uma autorização do Papa para governar a Igreja nas novas terras, em troca da obrigação de converter os povos indígenas. Ordens religiosas, jesuítas, franciscanos e dominicanos foram a vanguarda dessa expansão. Eles criaram missões e reduções para agrupar e catequizar os indígenas. Avanço do poder. Conforme as cidades coloniais cresciam, a Igreja Católica se tornava a instituição mais poderosa ao lado da coroa. Ela controlava a educação, os registros de nascimento e morte, grandes extensões de terra e a moral pública. 2. A Inquisição nas Américas. Ao contrário do que muitos pensam, o Tribunal do Santo Ofício, a Inquisição, também operou fortemente nas Américas, com tribunais instalados em locais como Lima, Peru, Cidade do México e Cartagena, Colômbia. No Brasil, não houve um tribunal fixo, mas sim as visitações inquisitoriais enviadas de Portugal. O objetivo: manter a ortodoxia católica e vigiar os colonos. A Inquisição perseguia principalmente os cristãos novos, judeus forçados a se converter ao catolicismo que praticavam o judaísmo em segredo, protestantes e pessoas acusadas de feitiçaria, heresia ou crimes morais, como a bigamia. E os indígenas? Oficialmente, os indígenas americanos eram considerados neófitos, novos na fé. E por lei, não podiam ser julgados pela Inquisição, pois não tinham pleno conhecimento da doutrina. No entanto, eles sofriam severas punições físicas e disciplinas impostas diretamente pelos bispos e missionários locais se mantivessem seus cultos ancestrais. 3. Como os católicos explicavam Jesus na América do Sul? Para converter os povos nativos, como os incas, guaranis e tupis, os missionários católicos usaram estratégias de tradução e adaptação cultural mas com o objetivo claro de substituir as religiões locais. Uso de línguas nativas. Os padres aprenderam as línguas locais, como o tupi e o quichua, e traduziram a Bíblia e as orações. Adaptação de conceitos. Para explicar Deus ou Jesus, os missionários frequentemente usavam nomes de divindades locais que tivessem alguma semelhança. No Brasil, os jesuítas usavam o nome Tupã, o trovão/espírito supremo dos tupis, para explicar o Deus cristão. O Jesus Salvador versus divisão. A figura de Jesus era apresentada como o único Deus verdadeiro, que morreu para salvar a humanidade dos demônios, que era como os padres chamavam os deuses indígenas. Essa explicação foi usada para dividir e desestruturar a cultura nativa. O que era tradicional deles passou a ser visto como pecado ou maldade, enquanto o catolicismo era a luz. Sincretismo. Como os indígenas e mais tarde os africanos escravizados não queriam abandonar suas crenças, houve um forte sincretismo. Muitas vezes, eles viam Jesus ou os santos católicos como novas formas de cultuar suas próprias divindades. 4. Isso ajudou a civilização americana a evoluir? O conceito de evoluir é complexo, pois o que os europeus da época chamavam de civilizar, significava, na verdade, destruir a cultura local para impor a europeia. Podemos analisar esse impacto por duas óticas. O lado da preservação e infraestrutura, educação e escrita. Os missionários introduziram a prensa tipográfica, criaram as primeiras universidades do continente, como na República Dominicana e no Peru ainda no século XVI, e registraram as línguas indígenas em forma escrita pela primeira vez. Defesa dos indígenas. Figuras como o padre dominicano Bartolomé de Las Casas e os jesuítas no Brasil e Paraguai lutaram contra a escravização dos indígenas pelos colonos, argumentando que eles tinham alma e eram seres humanos perante Deus. O lado da destruição cultural, etnocídio. Apagamento cultural. A imposição do cristianismo exigiu a destruição de templos, queima de códices sagrados como os dos maias e astecas, e a proibição de línguas, festas e tradições medicinais e espirituais. Justificativa para a colonização.
A ideia de que os europeus traziam a verdadeira fé para salvar povos bárbaros serviu como justificativa moral para invasões de terras, guerras e a submissão de milhões de pessoas. Em resumo, o cristianismo trouxe estruturas que conectaram as Américas ao mundo ocidental, ciência, universidades, direito europeu, mas o custo disso foi a perda irreparável de grande parte da riqueza cultural, científica e social das civilizações que já viviam aqui. Você gostaria de se aprofundar? No Brasil, a evangelização e o contato com os povos indígenas seguiram um modelo muito específico usado pela coroa de Portugal. A dinâmica envolveu principalmente a coroa portuguesa, os colonos, que queriam terras e mão de obra, e os jesuítas, padres da Companhia de Jesus, enviados para cristianizar a nova terra. Para entender como uma equipe de missionários portugueses agia e tratava os indígenas, precisamos dividir a atuação deles em algumas frentes principais. 1. Como a equipe de jesuítas agia, o método de abordagem. Os jesuítas, liderados inicialmente por figuras como o padre Manuel da Nóbrega, e mais tarde por José de Anchieta, sabiam que não podiam simplesmente impor o português e a teologia europeia de imediato. Eles agiam de forma estratégica. Aprendizado da língua. Os padres aprenderam a língua falada na costa, o tupi-guarani. O padre Anchieta inclusive escreveu a primeira gramática da língua tupi. Eles pregavam e cantavam na língua dos indígenas para gerar proximidade. O uso da arte e do teatro. Os jesuítas perceberam que os indígenas gostavam muito de música, dança e celebrações rituais. Então, eles criaram peças de teatro sagradas, autos, onde os personagens eram anjos, demônios e santos. Os indígenas participavam atuando e cantando, aprendendo a história de Cristo de forma visual e lúdica. Foco nas crianças. Os padres focavam muito na conversão dos filhos dos caciques e pajés. Eles sabiam que as crianças aprenderiam o catolicismo mais rápido e, eventualmente, ajudariam a convencer ou vigiar os próprios pais. 2. Como eles explicavam Cristo e a fé. Para os indígenas compreenderem os conceitos católicos, os padres faziam associações com elementos que os nativos já conheciam. Deus virou Tupã. Para explicar o Deus Criador, os jesuítas usaram o nome de Tupã I, que para os tupis era a manifestação do trovão e do sagrado. O diabo virou Anhangá. Para explicar o conceito de pecado e inferno, que não existiam na cultura indígena da mesma forma, eles usaram a figura de Anhangá, um espírito protetor das matas que os indígenas temiam, transformando-o no demônio cristão. Jesus, o grande pajé. Cristo era apresentado como o Salvador e o Curador Supremo, superior a qualquer pajé ou feitiçaria local. Os padres tentavam mostrar que os rituais indígenas, como a antropofagia, o canibalismo ritual e a poligamia, eram pecados mortais inspirados pelo mal, e que Jesus oferecia a vida eterna em troca da obediência à Igreja. 3. Os aldeamentos ou missões. Como tratavam os índios? Para proteger os indígenas dos colonos que queriam escravizá-los, e para garantir que eles não voltassem aos seus costumes antigos, os jesuítas criaram as missões ou aldeamentos. Nesses locais, o tratamento misturava proteção paternalista com extrema rigidez. Rotina controlada. Os indígenas eram obrigados a mudar completamente de vida. Eles tinham horários rígidos para acordar, rezar a missa, trabalhar na agricultura e estudar a doutrina cristã. Mudança de costumes. Eles eram obrigados a usar roupas, pois a nudez era vista como pecado pelos europeus, a abandonar a poligamia, ter mais de uma esposa, e a adotar nomes cristãos e portugueses no batismo. Punições. Embora os jesuítas se vissem como protetores dos indígenas, eles também aplicavam castigos físicos, como palmatórias ou chicotadas, caso os nativos fugissem, praticassem seus cultos antigos ou desobedecessem às regras do aldeamento. Eles eram tratados como crianças eternas que precisavam de correção. 4. O conflito, jesuítas versus colonos portugueses. Havia uma grande divisão no Brasil colonial sobre como tratar o indígena. 1. Os colonos,
Queriam o indígena como escravo para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar. Eles tratavam os nativos com extrema violência, destruindo aldeias inteiras. 2. Os jesuítas queriam o indígena como alma a ser salva e súdito do rei. Eles defendiam que o índio era um ser humano e não podia ser escravizado. Essa disputa gerou violentos conflitos no Brasil. Os colonos odiavam os jesuítas porque estes escondiam a mão de obra indígena nos aldeamentos. Eventualmente, essa tensão ficou tão grande que, em 1759, o Marquês de Pombal, ministro de Portugal, expulsou todos os jesuítas do Brasil e de Portugal, assumindo o controle dos bens da igreja e mudando permanentemente a administração dos indígenas. A evangelização no Brasil, portanto, salvou muitos corpos da escravidão imediata dos colonos, mas ao custo de um etnocídio, a morte cultural e espiritual das tradições indígenas originais. Ficou claro. O tronco linguístico tupi e as culturas indígenas ligadas a ele continuam muito vivos e presentes no Brasil, embora de uma forma diferente daquela do tempo da colonização. É um patrimônio cultural belíssimo e fundamental para entender o que é o Brasil hoje. Veja como essa presença se divide atualmente. 1. As línguas da família tupi ainda são faladas. O que os jesuítas encontraram na costa do Brasil no século XVI era o tupi antigo, que infelizmente deixou de ser falado no dia a dia por volta do século XVIII. No entanto, a família linguística tupi é gigante e ainda existem dezenas de línguas tupi vivas no Brasil. O Guarani é um dos maiores exemplos, falado por milhares de indígenas no sul, sudeste e centro-oeste do Brasil, além de ser uma língua oficial no Paraguai. Outras línguas, povos como os Munduruku, Tupari, Auete e Sateré-Maué falam línguas que pertencem ao tronco tupi. O Nhengatu, na região da Amazônia, ainda se fala o Nhengatu, ou língua geral amazônica, que é uma evolução do tupi adaptada ao longo dos séculos. Ela é, inclusive, língua oficial em municípios como São Gabriel da Cachoeira AM. 2. A retomada dos Tupinambá. Por muito tempo, os livros de história europeus trataram os povos tupi da costa, como os Tupinambá, como se tivessem desaparecido completamente. Hoje, no entanto, existe um forte movimento de retomada étnica e cultural. Na Bahia, por exemplo, o povo Tupinambá de Olivença é oficialmente reconhecido, mantém suas tradições econômicas e religiosas e luta pela preservação de suas terras ancestrais. Eles mostram que a identidade tupi resistiu e continua ativa. 3. A beleza do tupi no nosso dia a dia. Mesmo quem não é indígena fala tupi todo santo dia sem perceber. A nossa língua, o português do Brasil, foi completamente moldada pelo tupi. A beleza dessa língua está gravada na nossa geografia, na nossa fauna e na nossa flora. Nomes de lugares: Ipanema, Rio Ruim Barra Sem Peixe, Itamaraty, Rio das Pedras Pequenas, Tijuca, Pântano Barra Lamaçal, Curitiba, lugar de muitos pinheiros. Animais e plantas: capivara, jacaré, pipoca, abacaxi, caju, mandioca, arara, piranha. Cultura e identidade: expressões da nossa culinária, lendas do nosso folclore, como o curupira e o saci, e costumes cotidianos, como o hábito de tomar banho diariamente e dormir em redes, são heranças diretas da cultura tupi. Portanto, o tupi não é apenas uma Jesus Cristo é Deus. Para traduzir conceitos complexos como a teologia cristã para o tupi antigo, os jesuítas no século XVI precisaram criar adaptações, já que os povos indígenas não tinham palavras exatas para Deus, no sentido monoteísta ocidental, ou salvação. Aqui está como essas frases seriam estruturadas com base no dicionário e na gramática do tupi antigo usada na época da evangelização. 1. Jesus Cristo é Deus. Como vimos antes, os jesuítas adotaram a palavra Tupã, que originalmente era o espírito do trovão, para se referir a Deus. Em tupi antigo, a frase ficaria: Jesus Cristo Tupã Jei, pronúncia aproximada,
Jesus Cristo Tupã NDE acento circunflexo I. Significado literal: Jesus Cristo é